Bom, galera, tô chegando com tudo na tarde deste sabadão, sabadão maravilhoso, com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo. E que final de semana agitadíssimo foi esse no mercado da bola rubro-negro, depois que surgiram essas informações que o Flamengo abriu negociações para contratar Oscar para reforçar o mais querido Brasil. E nesse vídeo você vai ficar sabendo toda a verdade. Vou falar também sobre Eric Pulgar, da Fiorentina da Itália, que surge como plano B para a diretoria do Flamengo em caso de não negociação concretizada com um desses dois jogadores que o Flamengo já está em negociação, que é o Wallace e o Wendel. Vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo o atacante Diego Rossi do Fenerbahçe da Turquia. Temos novidades. E também sobre a situação envolvendo o Ayrton Lucas, lateral esquerdo do mais querido Brasil. E vou falar também, é claro, sobre esse jogo. Hoje tem Mengão, hoje tem Flamengo, Flamengo e Coritiba, direto do Mané Garrincha em Brasília, às 19 horas, horário de Brasília. E eu vou trazer todos os detalhes desse jogo para você ficar por dentro de tudo. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você é novo por aqui, confere aí se o sininho tá ativo, confere se você está inscrito no canal. Se não tiver, meu parceiro, já convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo, cola o dedo no like e compartilha os nossos vídeos em suas redes sociais, com seu vizinho, com seu tio, com seu primo, com a sua vovó, com seu irmão. Compartilha pra geral com essa nação maravilhosa. E eu já começo falando sobre esse jogo. Jogo importante esse para o nosso Mengão queridão. Flamengo só tem apenas 21 pontos em 16 jogos disputados no Campeonato Brasileiro. Flamengo enfrenta o Coritiba logo mais às 19 horas, horário de Brasília, no estádio Mané Garrincha, pela 17ª rodada do Brasileirão. E o técnico Dorival Júnior não conta com alguns jogadores importantes para esse jogo, principalmente o atacante Gabriel Barbosa, que está cumprindo suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo do Brasileirão, no último domingo diante do Corinthians, e daí então está fora desse jogo, cumprindo suspensão automática. Outro jogador que está fora também desse jogo é a situação envolvendo o zagueiro Davi Luiz, né, que sentiu aí dores musculares, daí então está de fora desse jogo, está entregue ao departamento médico. Já não temos o Rodrigo Caio, de situação envolvendo a lesão no menisco do joelho esquerdo do jogador, também deixou o jogador fora desse jogo. E também a situação envolvendo aí o Bruno Henrique, que está se recuperando de uma cirurgia no joelho. Mas para esse jogo, basicamente, temos aí, né, dois desfalques já confirmados em relação aos outros jogadores que a gente já sabia que estavam no departamento médico, que é Davi Luiz e Gabigol. O técnico Dorival Júnior também precisa ter atenção nesse jogo, porque 3 jogadores estão pendurados, 3 atletas que estão aí com o segundo cartão amarelo, que são eles, Mateuzinho, Thiago Maia e Lázaro, estão aí com o segundo cartão amarelo e não pode nem sonhar em receber o terceiro, porque senão fica de fora do próximo jogo contra o Juventude na próxima quarta-feira. Então vamos com tudo em busca dessa vitória. Flamengo e Coritiba daqui a pouco às 19 horas, horário de Brasília. Lembrando que esse jogo não terá transmissão em TV aberta, apenas pelos canais Premiere, canal de TV por assinatura. Beleza? Vamos falar agora sobre a situação envolvendo o mercado da bola. E já começo falando sobre a situação envolvendo Oscar. Oscar, que joga aí no Xangai Sniper da China, né? Futebol chinês. E daí, então, a situação envolvendo o Oscar é o seguinte: nesta sexta-feira surgiu algumas informações que o Flamengo abriu negociações com o Oscar para reforçar o mais querido do Brasil. E eu vou falar para vocês o seguinte, porque eu vi muita gente aí, né, chegando aqui perguntando para mim: Henrique, o Flamengo está negociando com o Oscar? O Flamengo, essa negociação do Oscar vai ser muito bacana, vai ser uma grande contratação. Sim, seria uma grande contratação. Mas a verdade é o seguinte, gente: o Flamengo, há mais ou menos um mês, 2 meses, o Marcos Braz chegou a sondar a situação do Oscar. O Marcos Braz já deixou muito bem claro isso aí. Sonda todos os atletas. O Marcos Braz já chegou a falar isso aí. Jogadores que vocês pensarem, a gente sonda, a gente procura saber a situação. Isso não quer dizer que o Flamengo vá contratar o atleta. Daí então o Marcos Braz sondou a situação do Oscar e isso foi o que aconteceu.
o Flamengo foi lá e sondou a situação do Oscar. Lembrando, gente, que o Oscar hoje, no clube chinês, com quem tem contrato por mais de 2 anos e meio, o Oscar recebe um salário de quase 10 milhões de reais por mês. Isso, mano, é muito difícil, né? Aquela coisa, não é impossível, mas é difícil de acontecer de Oscar aceitar uma redução salarial consideravelmente para fechar com o Mengão queridão. Então o que eu tenho para dizer para vocês nesse momento, o Flamengo não está em negociação neste momento com o Oscar. Possa ser que aconteça daqui a pouco, amanhã, não sei, mas no momento o Flamengo não está em negociação com o Oscar, apenas uma sondagem simples, como sempre faz aí dentro do futebol. Agora a situação envolvendo o Eric Pulgar, do Fiorentina da Itália, volante que surge aí como plano B para a diretoria do Flamengo. Só lembrando a vocês que o Flamengo neste momento está em negociações avançadas que pode ser concretizada a qualquer momento com o volante Wallace da Udinese da Itália. Outro jogador que o Flamengo negocia também é o Wendel do Zenit da Rússia. Já em relação com o Wendel, em relação com o Wallace, está totalmente diferente. O Flamengo está com um passo mais adiantado. O Flamengo está muito próximo de anunciar a contratação de Wallace. Já em relação ao Wendel, a situação está um pouco mais complicada. Isso não quer dizer que o Flamengo não vá contratar o Wendel. Sim, o Flamengo tem a intenção, tem esse desejo de contar com o jogador. Só que o Eric Pulgar surge como um plano B para a diretoria do Flamengo, justamente nessas duas negociações. Caso o Flamengo não feche com o Wendel, por exemplo, o Flamengo já tem o Eric Pulgar aí como um plano B para poder chegar e reforçar o nosso Mengão queridão. Lembrando que o Eric tem contrato com a Fiorentina até o meio do ano que vem, até o meio do ano de 2023. E na próxima janela de transferências, o jogador já pode assinar um pré-contrato totalmente de graça, tá? Não só com o Flamengo, como qualquer outro clube. Ou seja, deixar a Fiorentina totalmente de graça. E neste momento seria viável a Fiorentina liberar o jogador aí, negociar o jogador o quanto antes da abertura da janela de transferência do próximo ano, ou seja, em janeiro. Daí então o jogador já assinaria um pré-contrato totalmente, saía totalmente de graça da Fiorentina. E o jogador surge como plano B para a diretoria do Flamengo. Claro que o Flamengo quer o jogador para agora. O Flamengo não quer o jogador lá para janeiro. O Flamengo quer o jogador agora para essa janela que já se abre na próxima segunda-feira, dia 18, beleza? Mas a gente vai aguardar o que deve acontecer. O Flamengo ainda não está negociando com o jogador. O Flamengo já apenas tem um nome aí como um plano B. Claro, tem outros nomes também na mesa da diretoria do Flamengo. E o Eric Pulgar se junta a esses nomes que a diretoria do Flamengo já está buscando no mercado. Mas em relação ao Wallace, a gente tem aí um otimismo muito grande, principalmente a diretoria do Flamengo, para fechar a contratação do jogador já nos próximos dias ou talvez nas próximas horas, essa é a intenção do Flamengo. Já a situação envolvendo o atacante Diego Rossi, que pertence ao Fenerbahçe da Turquia. A situação envolvendo o Diego Rossi é o seguinte: o clube turco, comandado pelo técnico Jorge Jesus, já chegou a comunicar que não pretende continuar com o atacante Diego Rossi para a próxima temporada. Ou seja, não está nos planos do técnico Jorge Jesus. E a gente sabe a boa relação neste momento que tem o Flamengo e também o Fenerbahçe da Turquia. Não só pela situação envolvendo as negociações com o Ilharão, mas essa relação com os dois clubes, inclusive o Fenerbahçe já depositou aí a primeira parcela da compra de o Ilharão aos cofres do mais querido Brasil. Então vamos aí, né, ver o que deve acontecer. Diego Rossi já esteve no radar do Flamengo em outras oportunidades, em outra ocasião. Então assim, não está descartada a chegada do atacante Diego Rossi, uruguaio, que chegaria aí para reforçar o ataque rubro-negro. Lembrando também que o Flamengo busca um jogador para a posição, um atacante que joga ali pelos lados de campo. E eu vou estar sempre acompanhando todos os detalhes para deixar você sempre muito bem atualizado. Mas fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Diego Rossi é um bom nome? É uma ótima opção para o Flamengo aí reforçar o ataque rubro-negro? Fique à vontade e deixe a sua opinião. Agora vamos falar sobre a situação envolvendo o nosso lateral esquerdo, Ayrton Lucas, né? Posso dizer assim nosso porque tá jogando nosso Mengão queridão, tá por empréstimo ao mais querido Brasil, pertence ao Spartak de Moscou da Rússia. O Flamengo tem uma prioridade de compra
caso no final do empréstimo o Flamengo queira contratar o Ayrton Lucas em definitivo, a prioridade é do mais querido Brasil, só que alguns clubes estão se adiantando e daí então chegando e apresentando proposta ao Spartak de Moscou, como foi o caso do Bolonha da Itália, que chegou a apresentar uma oferta de 3 milhões de euros ao clube russo pela contratação do lateral esquerdo Ayrton Lucas, que neste momento está emprestado ao mais querido do Brasil. E daí o que acontece toda essa situação? O Spartak de Moscou, simplesmente pegando essa proposta, chegou do Bolonha da Itália, à mesa do clube russo, vai apresentar o Flamengo, olha só, chegou uma proposta de 3 milhões de euros. 3 milhões de euros pelo Ayrton Lucas. Vocês querem comprar o Ayrton Lucas por 3 milhões de euros? A prioridade é de vocês. Caso contrário, o Flamengo não queira contratar o Ayrton Lucas, então o Spartak de Moscou vai vender o Ayrton Lucas para não só para o Bolonha, como qualquer outro clube chegar interessado no jogador. E como fica o Flamengo nessa situação, Henrique? O jogador ainda tem contrato de empréstimo com o Flamengo. Bom, o Flamengo vai receber uma compensação financeira pela saída do Ayrton Lucas, o que está aí previsto em contrato assinado entre Flamengo e o Spartak de Moscou, que gira em média de 10 a 20% do valor vendido do Ayrton Lucas. Então, assim, é uma coisa que pode acontecer e o Flamengo perdeu o Ayrton Lucas. Essa é a informação que temos, mas a gente vai aguardar o que deve acontecer. Mas a informação que temos é que até o momento o Spartak de Moscou ainda não comunicou ao Flamengo sobre essa oferta que chegou ao clube russo pelo Ayrton Lucas, beleza? Bom, o de agora foi isso, eu vou ficando por aqui, mas logo logo eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Por isso que é muito importante você estar inscrito no nosso canal, ver se o sininho está ativo, confere se você está inscrito. Se não tiver, meu amigo, já faz isso aí, não perde tempo. Inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha os nossos vídeos. Valeu? Um beijo no coração de cada um de vocês, um ótimo finalzinho de semana, um ótimo sábado para cada um. Ficam com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.